Olá, Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 16, o texto diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Eva, ou esta, concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Querido amigo, querida amiga, esse texto, claro, nós vamos precisar de um pouquinho mais de tempo, mas eu acredito que nós temos esse tempo. Eu mesmo estou tomando aqui o meu café da manhã, o meu momento de reflexão, e quero trazer a reflexão em torno desse texto para você. O texto ele é tão espetacular que ele começa dizendo assim: com a ajuda do Senhor. Estas palavras, elas são um indicativo de que Eva, depois da queda em pecado, já tendo ouvido a promessa do Salvador, do Libertador, daquele que traria Adão e Eva, que traria o ser humano de volta ao paraíso, que restauraria a situação de Adão e de Eva, assim como antes da queda em pecado. Essas palavras, com a ajuda do Senhor, adquiri um varão com auxílio do Senhor, mostra que o tamanho que foi essa questão do rompimento do ser humano com Deus, o quão foi, é assim, o quão profundo é a vala antes da queda e após a queda. Porque já é o primeiro filho. E já no primeiro filho, nós vemos essa expressão de Eva, já dizendo assim: olha, que bom que o Salvador já nasceu. Que bom que ele já veio. Que bom que ele já veio para nos socorrer e para nos levar de volta. No entanto, querido amigo, querida amiga, ao invés de Caim ser o libertador, Caim ele mostrou justamente aquilo que Adão e Eva não acreditaram. Lá no momento da queda, no momento da tentação, o diabo, a serpente, disse que eles não iriam morrer se comessem da árvore ou do fruto do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, aqui eles já se deparam com Caim, ao invés de ser o salvador, o assassino. No entanto, a pergunta que nós precisamos fazer neste momento é: por que Caim matou Abel? Bem, a resposta a esta questão, ela nos conduz à reflexão do porquê Deus não ter aceito a oferta de Caim. Porque o pano de fundo é esse: Deus não aceitou a oferta de Caim, Deus então aceitou e se agradou da oferta de Abel, e por causa dessa rejeição à oferta de Caim,
foi que Caim acabou matando o seu irmão Abel. E essa resposta, ela nos é dada por que Deus não aceitou a oferta de Caim. Ela justamente nos é dada quando nós consideramos o ponto central de todo o capítulo 4 desse texto de Gênesis. Esse capítulo ele está centrado em duas conversas entre o Senhor e Caim, Caim e o Senhor. Ou seja, uma conversa antes do assassinato e uma conversa depois do assassinato. O versículo 6 diz assim: Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Aí o versículo 9: Onde está Abel, o teu irmão? Caim, sendo ele o irmão mais velho, ele julga Abel inferior na hierarquia familiar. Sim. Ele julga Abel inferior também em toda a hierarquia social e também eclesiástica. Caim, ele quer que a sua presença e a sua oferta seja o centro das atenções. Afinal, ele é o mais velho, ele é o primogênito, ele já fazia as suas ofertas muito bem antes do que Abel fazia. E ao perceber que Deus aceitou a oferta de Abel, Caim se sentiu desprezado. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, abrindo um parêntese, se eu assim pudesse fazer, se eu pudesse seguir agora a mensagem nesse caminho, eu seguiria dizendo assim que não há nada no mundo pior do que sentir-se desprezado. Quando marido e mulher se separam, é muito natural que o filho, a filha, acabe criando esse complexo, o complexo do filho desprezado, ou quer seja pela mãe, ou quer seja pelo pai. Pense nisso, é apenas um parênteses. Então Caim se sentiu desprezado. É isso mesmo, se sentiu desprezado. Agora, como a oferta de Abel é melhor do que a minha? Foi a pergunta que talvez ele tenha feito. Eu já faço oferta há quantos anos aqui? Agora vem esse meu irmão, faz a oferta, e Deus aceita a oferta dele e rejeita a minha? Nós apenas podemos deduzir que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, mas Deus aceitou a oferta de Abel e Caim soube disso através do fogo enviado do céu. Nós podemos deduzir isso através da leitura de Levítico 9:24, 1 Reis 18:38 e 1 Crônicas 28:26. É apenas uma dedução, porque ele ficou sabendo como Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a dele. Agora nós não podemos também cair numa armadilha de pensar que Caim era do mal e Abel era do bem. Não. Nós temos que entender que ambos eram pecadores. Ambos já são nascidos em pecado. E assim, sendo pecadores, ambos, nós podemos dizer, ambos eram maus. Só que ambos eram o que a igreja de Deus era a partir da queda em pecado. Ambos eram o que a igreja ainda é no dia de hoje, uma igreja composta por pecadores. É a igreja como nós a vemos nesse mundo ainda em nossos dias. Ambos, Caim e Abel, estavam ali servindo a Deus. Ambos estavam ali. Onde era o altar? Bem, possivelmente, conforme nós vemos lá em Gênesis 3, versículo 24, e expulso o homem, colocou Deus querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então alguns dizem que o altar era ali, justamente nesse lugar, aonde Adão e Eva haviam sido expulsos, né? Ali era o altar, então. Possivelmente foi de Adão e de Eva que Caim e Abel também passaram a adorar a Deus. Querido amigo, querida amiga, é necessário lembrar que Adão e Eva já adoravam a Deus no paraíso. E eles seguem isso, mesmo após a queda, eles seguem essa adoração e transmitem isso para o seu filho. E Deus quer ser adorado. E justamente por Deus querer ser adorado, Deus, ele aceitou uma adoração, a oferta, a adoração de Abel, e rejeitou a adoração, a oferta de Caim. Martinho Lutero, reformador da igreja, ele identificou Caim como um crente. No entanto, mesmo esse crente tendo ofertado para Deus,
pode-se deduzir, pela leitura do texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, que a oferta de Caim, ela não foi proveniente da fé. Não. Foi, digamos assim, apenas um ritual, algo a ser cumprido de qualquer maneira, de qualquer jeito. O apóstolo João, na sua carta, ele escreveu que Abel era justo, ou seja, ele vivia e agia pela fé. Então nós temos dois textos que provam ou que mostram que Abel ofertou, Abel vivia e agia pela fé. O coração de Caim, esse não estava em Deus. Tanto que ele assassinou seu irmão Abel, mesmo depois de Deus ter falado com ele. Faltava amor para Caim. Faltava amor proveniente da fé, que o impediria de tal atrocidade. O texto diz que Abel ele trouxe das primícias, ou seja, Deus estava em primeiro plano. Deus estava em primeiro plano. Abel, pela sua oferta, ele confessava que Deus havia dado o que ele tinha. E nesse sentido é que o autor, a carta aos Hebreus, ele Desculpem. É por meio da carta aos Hebreus, então ele ressalta que por meio dela, ou seja, por meio dessa adoração, por meio da oferta de Abel, também mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Hebreus 11:4. Olha só, até hoje, o primeiro homem assassinado na face da terra, um crime religioso, ele ainda fala, até nos dias de hoje, ele ainda serve como exemplo de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Para Caim, Abel se tornou um estorvo na sua relação com Deus. Assim como era estorvo muitos outros que foram exaltados por Jesus. Observe o publicano, a viúva pobre, os pecadores, as prostitutas, também se tornaram estorvo para os fariseus. Tanto que eles criticavam Jesus por causa disso. E agora temos aqui Caim e Abel. Abel se tornou um estorvo. Eu tenho que eliminar esse estorvo da minha vida. Porque daí, quem sabe, Deus vai olhar para a minha oferta como ele deveria olhar. Caim enfureceu-se também pelo fato de que Abel, sendo um pastor de ovelhas, exercia, até por ser mais novo, um trabalho que não era tão nobre. Na Bíblia, o pastor de ovelha não é um trabalho nobre. Perante os pais e a sociedade, Caim ele tinha um certo status. E é nesse status que Caim estava apegado. E ele ofertou como um mero ritual e não por colocar Deus acima de todas as coisas. Pode-se citar as palavras do profeta Isaías. O profeta Isaías, da parte de Deus, disse para o povo de Israel: O Senhor diz: Esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Está lá em Isaías 29, versículo 13. Judas, uma carta muito pequena lá, logo antes de Apocalipse, Judas em sua carta, ele escreve com o objetivo de convocar os cristãos para batalharem pela fé salvadora, ele traz um alerta. E o alerta é: cuidemos para não cairmos na ganância de Caim. Cuidemos para não colocar ou para não cairmos na ganância de Caim, ou seja, deixar Deus em segundo, terceiro ou quarto plano. Sejamos como Abel, colocando Deus acima de todas as coisas, colocando Deus como o primeiro plano da nossa vida. O problema de Caim era o próprio Caim. Então, se ele quisesse eliminar algum problema, ele teria que eliminar a sua atitude. Mas não é isso que ele faz, ele prefere eliminar Abel, porque ele entende que Abel é o estorvo que o impede de adorar a Deus verdadeiramente. Caim julgou-se superior a Abel, e assim, por ter a sua oferta rejeitada por Deus, motivou-se a dar fim daquele que o estava atrapalhando. E assim, querido amigo, querida amiga, numa demonstração de amor para com Caim, porque Deus ama o pecador, Deus então pergunta para Caim, tentando trazê-lo de volta, tentando levá-lo ao arrependimento. Deus pergunta: Caim,
Por que você está com raiva? Por que você anda carrancudo? Esta palavra, lá no hebraico, ela deixa implícito que Caim estava consumindo-se de cólera ou incendiou-se de raiva. Caim estava nervoso, é aquela pessoa que na hora vai fazer alguma coisa sem pensar verdadeiramente. E Deus desejava trazer Caim de volta. Deus sabe como é o ser humano após a queda em pecado, e por isso ele diz: o pecado está na porta, à sua espera. Caim, o pecado quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. O apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos cristãos da Ásia Menor: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26 e 27. Infelizmente, momentos de ira terminam em grandes tragédias. Momentos de ira terminam em grandes tragédias. As pessoas, ao invés de se arrependerem, elas acabam colocando a culpa na traição do outro. Ou eu sou uma vítima indefesa de tudo isso que está acontecendo. Querido amigo, querida amiga, a expressão raiva, carrancudo, mostra que Caim estava desapontado e irado, mas ele não estava envergonhado do seu ato, referente à sua motivação na sua oferta para com Deus. O pecado é como um animal agachado, é como aquele cachorro que está pronto para pegar alguém. Sim, o pecado é como um animal agachado que espera uma oportunidade para atacar. E ele vai atacar. Deus já estava alertando para Caim que algo ruim já estava por acontecer e que o mesmo podia ser evitado. O homicídio ele já estava no coração de Caim. Por isso que Deus o alerta e o chama de volta. O seu encontro foi só uma oportunidade para executar o seu plano. Caim diz: Abel, vamos até o campo, vamos ver as minhas plantações. É um homicídio premeditado. Daria para ter sido evitado. Com certeza daria para ter sido evitado. Era só ter ouvido a voz de Deus. O ódio invadiu uma família. E pode-se dizer também, uma família de Deus. O ódio atingiu a igreja. O ato de adoração por ter percebido que a verdade de Deus era superior para Abel, fez com que Caim o matasse. Querido amigo, querida amiga, ainda nesse mundo, milhares de anos após esse ocorrido, vê-se o quão terrível é o ódio religioso. Sim, as pessoas ainda hoje, elas pensam assim, bom, se eu não estou adorando verdadeiramente como dizem que eu não estou, eu vou eliminar o problema. E eliminar o problema muitas vezes é eliminar a outra pessoa. Nós vemos isso nas guerras. Nós vemos isso em briga entre as pessoas. Caim, ele levou o seu irmão para o campo. Agora a pergunta é, por que Caim levou Abel para o campo? Para não ser observado. Olha só, para que ninguém visse o seu pecado. Era um local afastado, e justamente nesse local afastado, ele então o enterrou. Muitos dizem que é justamente aqui que começou o costume do sepultamento. E lá no versículo 9, mesmo depois do assassinato, e observe esse detalhe, ele é riquíssimo para mim. Mesmo após o assassinato, Deus se aproxima de Caim. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Deus, ele não quer saber, porque ele sabe já o que Caim fez. O que você fez, Caim? Querido amigo, querida amiga, a queda em pecado, além de nos conduzir a pecar, a queda em pecado também, ela deixa embutido em nós o negar o nosso pecado. Mas não há nada oculto para Deus. As pessoas, elas sempre negam o seu pecado e sempre vão querer negar o seu pecado. Elas não confessam o seu pecado. Elas não dizem: Deus, me perdoa.
Eu sou pecador. Olha lá aquele publicano e o fariseu. O que o publicano fez? Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. O fariseu, ao contrário. O fariseu dizia, não, eu não sou desonesto, eu não sou avarento, eu não sou ladrão. É isso que ele dizia. Mas reconheceu o seu pecado que era bom? Isso ele não fez. A queda em pecado, ela me leva a pecar, mas também me leva a negar o meu pecado. E o pecado contaminou o mundo, e Deus sabe do seu poder destruidor. E é justamente por causa desse poder destruidor do pecado é que Deus sempre vai em busca do ser humano. Ele sempre vem em busca do ser humano e ele o faz pela sua palavra. E pela sua palavra, ele convida o ser humano ao arrependimento. E todo aquele que se arrepende, ele estende, ele dá, ele oferece o seu perdão, o seu amor e a sua misericórdia. Querido amigo, querida amiga, Deus sabia do ocorrido. E a palavra de Deus, a voz de Deus, precisava e queria despertar a consciência de Caim para o seu pecado e também para convidá-lo ao arrependimento. O mesmo Deus ainda faz ainda hoje para você, para mim, mas muitas vezes nós não queremos ouvir porque a culpa é do outro. Continuamos nós negando o nosso pecado. Infelizmente é assim. E daí nós temos logo após isso, logo após Caim não reconhecendo o seu pecado, recusando-se a arrepender-se, Deus então diz: És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Essa é a sentença divina. Amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Deus, ele fez justiça pelo seu filho Abel. É isso mesmo. Agora a questão é, por que Caim não cultivaria mais a terra? Caim era agricultor. O que ele deveria jogar na terra? Semente, não corpos humanos. A terra não havia sido criada para que seres humanos fossem enterrados nela, devido ao pecado. Não, não era. E como Caim usou a terra onde ele semeava grãos para produzir, e ele então, ao invés de fazer isso, ele preferiu assassinar o seu irmão, mesmo Deus tendo falado com ele. Agora Deus está dizendo, a terra não vai produzir, sabe? Porque para todas as vezes você se lembrar disso, para você ter mais e mais tempo para se arrepender. Quando nós vemos tantas coisas ruins acontecendo na natureza, nós precisamos também nos lembrar da queda em pecado. Muitas vezes nós ficamos aí numa briga sem fim e muitas vezes estamos nos esquecendo da seriedade do pecado ainda nos dias de hoje. Querido amigo, querida amiga, o pecado sempre fere duas pessoas, a si mesmo e depois o outro. Caim iria andar pela terra sempre fugindo, ou seja, atemorizado, culpado, inquieto pelo seu pecado. Observe, Deus, ele puniu Caim com uma sentença perpétua e não com a pena de morte. E esse castigo ele é tão ruim que Caim se expressou assim. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Quem está preso por algum crime é testemunha dessas palavras. Muitos prisioneiros dizem que é como um inferno aqui na vida, estar preso. A Septuaginta ela traduz como interpretação que Caim ficaria tremendo e gemendo. Essa era a punição de Deus. Você vai tremer, você vai gemer. Agora, com Caim, nós temos um homem pagão que preferiu assassinar o seu irmão do que viver em paz com Deus. Ele preferiu assassinar e não ouvir o que Deus tinha para dizer. Ele preferiu viver errante do que viver em paz com Deus e dizendo, de fato, Deus, eu iria assassinar o meu irmão, mas já que tu me alertastes, não o farei. Querido amigo, querida amiga, e agora é com este homem pagão que a sociedade, que a civilização iria se espalhar. Então não me admira termos tanta violência nos dias de hoje. Versículo 15 diz assim, o Senhor, porém, disse para Caim, assim,
qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Olha só, Deus pôs um sinal em Caim. Deus estava dizendo que Caim não será morto subitamente. Não, ele tem uma sentença para cumprir. Ele não vai ser morto subitamente. E quem interferisse nesse plano de justiça de Deus seria punido 7 vezes, pior do que Caim, que já havia exclamado que não suportaria tamanho sofrimento. E esse sinal colocado em Caim visava a sua proteção, bem como a punição de Deus. Deus o puniu. E Deus o puniu porque Deus o havia alertado. A humanidade agora começa a sofrer as consequências terríveis da queda em pecado. E o diabo, quando ele tentou Eva lá no jardim do Éden, ele disse: vocês não morrerão coisa nenhuma. E agora estão vendo: sim, nós vamos morrer. E Deus alertou. Deus disse isso. Mas eu preferi dar ouvido à voz do diabo. E Caim não ouviu a voz de Deus. Preferiu dar voz à sua cobiça proveniente desse pecado. E daí o texto termina, versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no oriente do Éden. Uma das descrições mais tristes da Bíblia. Nod, a palavra que aparece ali, que talvez a gente nem se atenta por que está ali esta palavra. A palavra Nod significa perambulação, vagueação, exílio, vagabundagem. Ao mesmo tempo, esse versículo ele mostra uma verdade universal, triste, mas universal. Quem abandona a presença do Senhor automaticamente passa a viver em Nod. Ou seja, quem abandona a presença do Senhor automaticamente passa a vaguear, passa a perambular. Assim como Adão, Caim afastou-se da presença de Deus e afastou-se ainda mais para o Oriente. Alguns pensam na Índia ou na China. Foi se afastando, foram indo. Esse é o texto. Esse é o texto. Mas é tão interessante que Deus ele tinha uma promessa para cumprir. E essa promessa a ser cumprida foi entendida por Adão e Eva. Tanto que Eva logo disse no começo: adquirir um varão com auxílio do Senhor. Mas ainda não era o Salvador. O Salvador viria muitos e muitos anos depois. E o Salvador veio. E o Salvador, ele veio justamente para nos dar salvação, para nos restaurar aquela condição que nos foi perdida pela queda em pecado. Querido amigo, querida amiga, eu quero aqui agora, depois de ter feito essa explicação do texto, elencar algumas aplicações. Primeira aplicação, versículo 7, Gênesis 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Querido amigo, querida amiga, em toda a sua vida, procure estar na atitude correta diante de Deus. E estando numa atitude correta diante de Deus, é estar numa atitude correta diante do teu próximo. Não adianta dizer que ama a Deus, mas ignora o próximo. Segunda aplicação. Não seja como Caim, não seja como aquele fariseu no templo, visando tão somente julgar-se superior ao seu próximo. Se você adora, Deus seja louvado. Deus, em Cristo Jesus, o permite adorar e o louvar. Agora, isso não te torna melhor do que ninguém. Você não precisa se julgar superior ao outro, mas vá ao encontro do outro, para que ele tenha a mesma oportunidade que, com a graça de Deus, você já tem. Terceira aplicação. Ser como Caim, ou seja, ter e exercer uma posição de destaque, não me deve colocar num pedestal. Caim era o irmão mais velho. Afinal, Caim ele não pediu para ter essa posição ele não pediu para ser o irmão mais velho, mas ele o foi. Mas infelizmente ele se perdeu dentro do seu poder. Então, se você tem poder dado por alguém, por alguma instituição, por alguma coisa, não se coloque num pedestal. Não seja como Caim, não caia na ganância de Caim.
porque a posição que nós temos nos foi dada pela graça e pelo amor de Deus. Ninguém tem esse status porque assim o quis, mas é porque Deus o permitiu ter. Quarta aplicação. Como Caim, todos nós somos pecadores e todos nós corremos o perigo de deixar o ódio nos dominar e perturbar as nossas relações. Não há nada pior do que o ódio. E o ódio ele se acende com uma pequena fagulha, mas ele vai nos incendiando a ponto de nos queimar e de nos incendiar por completo. Muito, muito cuidado. Quinta aplicação desse texto. Abel, ele é o exemplo de alguém que não confiava em si mesmo. Não, ele não confiava em si mesmo. Ele confiava em Deus. E pela sua oferta, ele justamente mostra isso, porque ele coloca Deus em primeiro plano. Onde está Deus na tua vida? Primeiro plano? Acima de tudo? Cuidado, porque se Deus não está no primeiro plano na sua vida, você vai tentar eliminar da sua vida aqueles que estão colocando Deus em primeiro plano, porque essa é a história de Caim e de Abel. Sexta aplicação. Assim como a oferta de Abel, Deus aceita a nossa oferta por causa da fé e não por causa da oferta, ou não por causa da natureza da oferta e nem da qualidade do ofertante. Não quer dizer que só porque eu estou na igreja todo final de semana que Deus está aceitando a minha oferta. Não. A oferta que Deus aceita é aquela que provém da fé. É daquela que provém de um coração que sabe que tudo que tem provém de Deus e tudo volta para Deus. Toda vez, sétima aplicação, toda vez que você for avisado pela palavra de Deus, arrependa-se. Arrependa-se. Não endureça o coração assim como fez Caim. Oitava aplicação. Deus quer o nosso arrependimento. Por isso ele fala conosco antes e também após o pecado. Isso é tão fantástico, gente. Deus ele fala comigo antes que eu cometa o pecado. E se por causa da minha natureza pecaminosa eu acabo cometendo o pecado, após o pecado Deus também fala comigo. E em ambas as situações, Deus o diz para que eu me arrependa, para que eu receba o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Nona aplicação. Odiar outra pessoa é o mesmo que cometer assassinato. Odiar a outra pessoa é o primeiro passo em direção à prática do crime. Décima aplicação. Os filhos de Deus estão em luta. E, infelizmente, isso pode acontecer dentro da mesma casa. Abel e Caim. Os filhos de Deus estão em luta. 11ª aplicação. Deus não abandona os seus filhos, mesmo os errantes. Porque foi isso que Deus fez com Caim. Deus não abandonou. Infelizmente foi Caim que abandonou o Senhor. Mas o Senhor não abandonou. Deus deu todas as oportunidades para que ele se arrependesse. E o mesmo ele faz conosco ainda hoje. Que nós, nessa história de Caim e Abel, possamos também olhar para a nossa vida e assim sermos convidados ao arrependimento e verdadeiramente arrependidos, recebermos da parte de Jesus o perdão para os nossos pecados. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mensagem um pouco mais longa, sim, mas vale a reflexão. Compartilhe esse vídeo com muitos amigos que talvez você saiba que estão vivendo nessa mesma situação como viveram Caim e Abel. Compartilhe. Deus abençoe. Se você quiser me seguir lá no YouTube, Edson Ronaldo Tressman. É só você procurar lá, você vai achar o meu canal e você pode também se inscrever no meu canal e também seguir e todos os dias receber um novo vídeo também pelo YouTube. Deus te abençoe. Um forte abraço, abençoado final de semana. Até amanhã, numa próxima reflexão. Claro, se Deus, no seu amor e na sua graça, assim nos permitir. Deus abençoe. Tchau, tchau.